Vamos falar sobre estequiometria e vamos começar falando sobre determinação de fórmulas. Vamos começar falando sobre fórmulas moleculares, fórmulas mínimas e empíricas, fórmulas molares, fórmulas centesimais ou percentuais. Começando pelas fórmulas moleculares mínimas e molares. Muito bem. A fórmula molecular é a fórmula de uma molécula da substância. Então, a glicose tem fórmula C6H12O6, a fórmula do sulfato de sódio é Na2SO4. O que é a fórmula mínima? É a menor proporção possível da fórmula. No caso, a fórmula da glicose dá para dividir todos os índices por 6 e a fórmula mínima fica CH2O. Mas para o sulfato de sódio, não dá para simplificar os três, porque tem índice 2, índice 1 e índice 4. Não dá para simplificar. Então a fórmula mínima e a fórmula molecular do sulfato de sódio é a mesma. Tudo bem, acontece com muitas substâncias. Fórmula molar é a fórmula, mas não de uma unidade, e sim de 6 vezes 10 a 23 unidades. Então muda a massa. Enquanto a fórmula molecular da glicose tem massa 180 U, a fórmula molar da glicose tem 180 gramas por mol, porque fórmula molar é fórmula de mol. Enquanto a molécula de glicose tem 180 U na fórmula molecular, a fórmula mínima dela tem 30 U. E perceba que se eu dividir a massa da fórmula molecular da glicose pela massa da fórmula mínima da glicose, eu chego no mesmo número que se eu multiplicar a fórmula mínima, eu chego na fórmula molecular. Ou seja, se eu dividir 180U por 30 dá 6. Se eu multiplicar 6 vezes a fórmula mínima, ela vira C6H12O6. A proporção das massas e da fórmula é a mesma. É isso. A fórmula centesimal, ela dá para a gente o quê? A porcentagem em massa dos elementos na fórmula. Então, por exemplo, a glicose tem fórmula C6H12O6. A massa da fórmula molecular é 180U. Desse 180U, 72U é por causa do carbono, 12U é por causa dos hidrogênios, 96U é por causa dos oxigênios. E que porcentagens do total essas massas dos elementos representam? Bom, aqui uma regrinha de 3. Quando 180U é 100%, 72U é quantos por cento? Isso vai dar a porcentagem em massa do carbono na fórmula, que é 40%. Quando 180U é 100%, 12U, que é a massa dos hidrogênios, dá quanto por cento? 6,67%. Então, assim que calcula a fórmula percentual. Por que é importante também saber a fórmula percentual? Porque é a primeira que a gente descobre quando pega uma amostra que a gente não sabe a fórmula, a gente vê a porcentagem dos elementos que tem nela. E depois a fórmula percentual pode ser transformada em fórmula mínima. Se um cara chega para mim e fala que a fórmula percentual de uma determinada substância é S 40% e O 60%, a primeira coisa que a gente faz é considerar 100 gramas da substância. Porque quando considera 100 gramas da substância, esse 40% vira 40 gramas em 100 gramas da substância. Isso vira 60 gramas em 100 gramas da substância. E quando eu tenho quantas gramas em 100 gramas de substância, eu posso transformar isso em mol. Lembra que o índice, quando a gente fala de mol de substância, o índice também é mol? Então, eu considerei 100 gramas para que essa porcentagem virasse massa do elemento e depois eu transformasse em número de mol. Olha aqui, número de mol de S, 40 dividido pela massa molar do S, 32. Número de mol de oxigênio, 60, que é a massa na substância em 100 gramas da substância, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 16. Descobriu o quê? Que nessas 100 gramas de substância tem 1,25 mol de S e 3,75 mol de O. Já dava para fazer a fórmula molar. Mas esses números
eles têm que estar inteiros. E para que a gente consiga os menores números inteiros, a primeira ferramenta matemática é dividir esses números pelo menor valor, no caso 1,25. Quando eu divido 1,25 por 1,25 dá 1. Quando eu divido 3,75 por 1,25 dá 3. E agora a gente tem a proporção em mínimos números inteiros de S de O. E a fórmula fica SO3. É isso aí.